a gente fez uma habituação de 10 dias ao aparato, esse aparato consistia de 3 partes. Era a caixa moradia do intruso e a caixa do residente e um corredor que conectava as duas. Durante esses 10 dias, a habituação era feita com a caixa do residente vazia e sem cheiro nenhum, com comida. Então, o que acontecia? O intruso ele saía da caixa moradia, pelo corredor ele chegava até outra caixa e comia normalmente, né? Isso foi feito durante 10 dias. Até que no 11º dia, quando ele entrava lá, estava o residente. E aí ele era derrotado. Esse procedimento de habituação não só permitiu com que ele tivesse bons comportamentos de defesa ao encontrar o residente, mas como permitiu que a gente dissesse que qualquer comportamento de avaliação de risco que ele ia ter depois se dava por esse evento traumático, não porque ele estava num ambiente novo. Qual é a diferença que isso tem com o que se conhece de formação de memória de medo? Muita. E aí é que eu acho que é um ganho conceitual importante. Então, se a gente pegar um animal e fizer um condicionamento de medo com choque, que é o que normalmente se faz, se eu lesar o tálamo, eu não vou alterar muito essa resposta de medo ao choque. Então, o medo condicionado que é feito com choque, ele utiliza outras vias neurais. Então, ele não é preditivo dos mecanismos neurais que estão operantes quando o animal é exposto a uma ameaça natural. Essa que é o grande impacto do trabalho. Então, no 11º dia, ele era derrotado e no outro dia, a gente reexpunha ele a esse aparato, mas agora com o cheiro do residente. O interessante é que então, o animal, a partir dessa derrota, ele se mostrava muito hesitante a chegar na caixa moradia, porque agora ele lembrava que no dia anterior tinha um outro animal lá que atacou ele. E isso ele começa dos nossos estudos com predadores, né? Então esse animal ele era exposto a um predador e aí a gente viu que existia uma região que estava extremamente ativa quando aquele predador estava presente. E a mesma região estava ativa quando esse animal era exposto a um coespecífico agressivo. Estudos anatômicos anteriores, isso de bastante tempo atrás, que eu publiquei no meu pós-doc, em 92, né, mostrava que esta região é uma região que ela se projeta, ela vai se comunicar maciçamente com uma região do tálamo, muito mesmo, uma projeção muito densa. E quando a gente olhou para essa região do tálamo, a gente viu que durante a ameaça predatória, essa região também estava ativa. Então a gente fez umas lesões e quando a gente fazia essa lesão, o animal ele reagia, tinha o medo normal, a presença do predador, congelava, tudo mais, não alterava nada. E no dia seguinte, quando ele era exposto ao contexto onde ele encontrou esse predador, ele não tinha mais essa resposta. Ele não aprendia. O que aconteceu então foi que ao lesar o núcleo, né, núcleo anterior, anteromedial do tálamo, esses animais não lembravam que tinha um residente do outro lado. Então, eles não tinham a hesitação, eles não apresentavam comportamento de avaliação de risco para entrar na outra caixa. O procedimento que eu usei foram lesões químicas, né? Basicamente, a gente mata o neurônio por um aumento do influxo de cálcio para dentro dele, né? Então, aí eu consigo, a partir daí, montar o quebra-cabeça. Eu consigo ir para outras regiões do sistema nervoso, no caso o córtex, e entender qual é o circuito que está relacionado com essa formação de memória. Então essa é parte de um processo que a gente está investigando ainda. Entretanto, como são lesões, a gente não pode concluir se ele interferiu no processo de aquisição da memória ou se ele estava interferindo no processo de resgate dessa memória, né? O experimento com lesão não permite fazer esse tipo de refinamento. Experimentos de inativações pontuais permitem. E agora o Miguel está fazendo em camundongos, ele observa o mesmo efeito, e ele está fazendo essas inativações pontuais antes da derrota e depois da derrota. E ele já viu que quando ele faz isso é uma coisa que também está envolvida na aquisição da memória. Ele fez isso com técnicas mais sofisticadas de farmacogenética. Então ele injeta um vírus nessa região do tálamo, esses vírus expressam um receptor, quando você injeta uma droga, se liga a esse receptor e essas células são inibidas. Então ele consegue fazer uma inibição do tálamo num determinado momento.